Paul Cézanne nasceu em 19 de janeiro de 1839, na cidade de Aix-en-Provence, no sul da França. Esse ambiente, cercado por colinas, campos verdejantes e a luminosidade intensa do Mediterrâneo, seria uma influência permanente em sua sensibilidade artística. Desde os primeiros anos, o cenário natural de Aix moldaria sua percepção de cor, luz e forma, elementos que mais tarde se tornariam marcas registradas de sua pintura. Filho de Louis-Auguste Cézanne e Anne-Elisabeth Honorine Albert, Paul cresceu em uma família relativamente abastada. Seu pai era um banqueiro de sucesso, o que proporcionou à família uma estabilidade financeira pouco comum para a época. Essa segurança permitiu que o jovem Paul tivesse acesso a uma educação formal sólida, embora também criasse tensões, pois seu pai esperava que ele seguisse uma carreira tradicional no mundo dos negócios ou da advocacia. Durante sua infância, Cézanne frequentou a escola primária de Aix e, posteriormente, o renomado Collège Bourbon. Foi nessa instituição que começou a se destacar academicamente, mas também onde iniciou laços importantes para a sua vida, como sua amizade com Émile Zola, que mais tarde se tornaria um dos escritores mais influentes da França. A conexão entre Cézanne e Zola foi profundamente marcada por afinidades intelectuais e uma paixão comum pela arte e pela literatura. Apesar das expectativas rígidas de seu pai, Cézanne revelou desde cedo uma inclinação para as artes visuais. Ele passava horas desenhando, esboçando cenas da natureza e capturando momentos do cotidiano de Aix. A cidade, com sua arquitetura antiga, seus mercados vibrantes e seus arredores montanhosos, fornecia-lhe material abundante para exercitar sua observação aguçada. No entanto, a prática artística era ainda vista como um passatempo, não como uma profissão aceitável. O jovem Paul enfrentava um dilema crescente, do desejo de seguir sua vocação artística e a pressão familiar para uma carreira convencional. Esse conflito interno seria uma constante ao longo de sua juventude e deixaria marcas profundas em sua personalidade. Cézanne começou a desenvolver um temperamento reservado, introspectivo e, muitas vezes, melancólico, características que mais tarde também seriam perceptíveis em sua obra. Além de seu interesse pelas artes, Cézanne teve uma formação clássica sólida. Estudou latim, grego e matemática, disciplinas que moldaram seu raciocínio estruturado e sua busca constante por uma ordem subjacente nas coisas. Sua compreensão do mundo não era apenas sensorial, mas também profundamente intelectual, o que mais tarde se refletiria em sua abordagem sistemática à pintura. O ambiente cultural de Aix-en-Provence, embora mais conservador que Paris, oferecia algumas possibilidades de contato com o mundo artístico. A cidade tinha museus, galerias e eventos culturais que despertaram o interesse de Cézanne. Ele visitava com frequência o Musée Grane, onde pôde ver obras clássicas e desenvolver um olhar crítico sobre a história da arte europeia. A relação com seu pai, embora tensa, nunca foi completamente rompida. Louis-Auguste, embora relutante, reconhecia o talento de Paul e, em certos momentos, apoiava financeiramente seus estudos artísticos. Essa ambivalência paterna criou em Cézanne um misto de gratidão e ressentimento que permeou sua vida adulta e influenciou seu modo de lidar com a crítica e o reconhecimento público. Outro aspecto importante da infância de Cézanne foi seu contato íntimo com a natureza. Desde pequeno, ele costumava explorar os campos e montanhas ao redor de Aix, especialmente a Montagne Sainte-Victoire, que mais tarde se tornaria um dos temas mais emblemáticos de sua obra. Essa convivência precoce com a paisagem natural plantou nele uma obsessão pela estrutura e pela permanência das formas naturais. Durante a adolescência e início da juventude, Paul Cézanne passou por um período de intensas descobertas intelectuais. A amizade com Émile Zola, que começara nos tempos de escola, aprofundou-se em um terreno de trocas culturais e estímulo mútuo. Zola, que sonhava com a literatura, encorajava Cézanne a seguir seus impulsos artísticos e a não se deixar vencer pelas expectativas familiares.
Essa amizade representou um importante contraponto às pressões tradicionais que Cézanne enfrentava em casa. No ambiente vibrante das rodas literárias de Aix-en-Provence, Cézanne teve seus primeiros contatos com autores como Victor Hugo, Honoré de Balzac e Charles Baudelaire. A leitura desses grandes nomes não apenas o encantava, mas também moldava sua visão de mundo, imbuída de um romantismo sombrio e de um desejo intenso de autenticidade. Para Cézanne, a arte deveria buscar a verdade interior das coisas, e não se limitar à imitação superficial da realidade. Embora a literatura fosse uma paixão constante, foi a pintura que capturou definitivamente seu espírito criativo. Ainda muito jovem, Cézanne começou a pintar de maneira mais sistemática, experimentando diferentes técnicas, estilos e materiais. Nesse período, ele realizava estudos meticulosos de objetos e cenas locais, mas ainda sem um estilo pessoal claramente definido. O que predominava era uma ânsia de expressão, uma busca incansável pela representação sensível do mundo. Em 1858, atendendo às imposições do pai, Cézanne iniciou o curso de Direito na Universidade de Aix. Apesar de ter se matriculado formalmente, seu envolvimento com os estudos jurídicos foi superficial. A rotina universitária o entediava profundamente, e a maior parte de seu tempo era dedicada ao desenho e à pintura. Foi um período de conflito silencioso, onde a resistência às expectativas sociais começava a se afirmar de maneira mais evidente. As cartas trocadas entre Cézanne e Zola nessa época revelam um jovem artista angustiado pela dúvida e pela hesitação. Havia uma luta interna entre a segurança do caminho tradicional e a incerteza da vida artística. Contudo, a força de sua vocação começava a superar os medos. Em vários trechos, Cézanne manifesta um desprezo crescente pelo conformismo burguês e uma admiração pelo espírito rebelde que via nos grandes criadores. Em Aix, as possibilidades para um jovem artista eram extremamente limitadas. A cidade, embora rica em história, mantinha-se culturalmente provinciana e pouco aberta a inovações artísticas. Cézanne, com sua sensibilidade exacerbada, sentia-se sufocado nesse ambiente. O desejo de conhecer Paris, o centro vibrante das artes na França, crescia a cada dia, alimentado tanto pelos relatos de Zola quanto por seu próprio anseio de liberdade criativa. Aos poucos, o afastamento dos valores tradicionais se tornava inevitável. Cézanne começou a se vestir de maneira desleixada, recusando as convenções de aparência impostas pela sociedade de Aix. Mais do que uma rebeldia superficial, essa atitude refletia sua rejeição consciente do mundo burguês e sua identificação com a figura do artista como alguém apartado da normalidade cotidiana. Foi nesse contexto de amadurecimento conflituoso que Cézanne tomou uma decisão crucial: abandonar os estudos jurídicos para dedicar-se integralmente à pintura. Embora essa escolha tenha provocado severas críticas e decepções familiares, para ele era um ato de afirmação de sua identidade. Cézanne compreendia que não poderia ser outro senão um artista, ainda que isso significasse enfrentar a insegurança material e o isolamento social. Em meio a essas turbulências, sua amizade com Zola manteve-se como uma âncora de incentivo. Zola, já estabelecendo seus primeiros passos como escritor, encorajava Cézanne a partir para Paris, onde a cena artística oferecia um campo fértil de possibilidades e onde novos movimentos como o realismo e o impressionismo começavam a ganhar força. O jovem pintor sentia que era chegada a hora de sair da proteção incômoda de Aix e encarar o vasto e incerto mundo das artes. Quando Paul Cézanne chegou a Paris em 1861, ele se deparou com uma realidade muito diferente daquela que imaginara. A capital francesa, com seus boulevardes movimentados, cafés literários e salões artísticos, pulsava com uma energia criativa que tanto o deslumbrava quanto o intimidava. Para um jovem vindo da relativamente tranquila Aix-en-Provence, o contraste era avassalador. Porém, mais do que nunca, Cézanne sentiu que estava no lugar certo para perseguir seu destino. Seu primeiro passo foi tentar a admissão na tradicional École des Beaux-Arts.
A instituição era considerada o centro da formação acadêmica em arte e era dominada por padrões estéticos conservadores. Infelizmente, sua tentativa de ingressar foi frustrada, Cézanne foi rejeitado. Sua técnica era vista como rude, e seus traços vigorosos contrastavam fortemente com o refinamento exigido pelos professores da época. A rejeição não o desanimou completamente, mas revelou-lhe que seu caminho não seria fácil nem tradicional. Sem acesso ao ensino formal, Cézanne buscou outras formas de aprendizado. Frequentava assiduamente o Museu do Louvre, onde copiava obras dos grandes mestres. Ele estudava atentamente pintores como Delacroix, Rubens e, acima de todos, Gustave Courbet. A atitude de Courbet, de romper com as convenções acadêmicas e retratar a vida cotidiana com crueza e força, exerceu profunda influência sobre Cézanne nesse início de trajetória. Apesar do entusiasmo inicial, a vida em Paris revelou-se dura. Cézanne passou por períodos de extrema dificuldade financeira, dependendo muitas vezes da ajuda de seu pai, que, embora cético quanto à escolha do filho, continuava a enviar algum dinheiro esporadicamente. A precariedade de suas condições de vida acentuou seu temperamento melancólico e recluso, tornando-o cada vez mais desconfiado e avesso ao convívio social. Nesse novo ambiente, Cézanne conheceu outros jovens artistas que, como ele, desafiavam as tradições. Começou a circular, ainda que timidamente, entre nomes que mais tarde seriam centrais no impressionismo, como Claude Monet, Camille Pissarro e Pierre-Auguste Renoir. Esses encontros foram importantes para Cézanne entender que não estava sozinho em sua vontade de romper com o academicismo, embora ainda mantivesse uma distância emocional dos círculos sociais. No ateliê de Charles Suisse, um espaço informal e tolerante onde muitos jovens artistas praticavam livremente, Cézanne encontrou uma espécie de refúgio. Ali, experimentou técnicas, observou colegas e aprimorou sua compreensão da forma e da cor. Foi também nesse ambiente que começou a perceber que a pintura poderia ir além da mera reprodução da natureza, tornando-se uma construção autônoma e cheia de vida interior. O impacto das novas tendências artísticas foi crescente. Cézanne ficou particularmente impressionado com a audácia dos impressionistas, que capturavam a luz e a atmosfera com pinceladas rápidas e cores vibrantes. No entanto, mesmo admirando a liberdade deles, Cézanne mantinha uma postura distinta. Seu interesse não era apenas registrar impressões momentâneas, mas investigar a estrutura duradoura por trás da aparência do mundo. A convivência com Paris também expôs Cézanne às intensas rivalidades do mundo artístico. Os salões oficiais, especialmente o Salão de Paris, impunham padrões rígidos e elitistas. Os artistas que não se encaixavam nesses moldes sofriam rejeição sistemática. Cézanne teve suas primeiras obras recusadas pelo júri, o que apenas reforçou sua impressão de que o reconhecimento seria uma batalha longa e solitária. Apesar dos obstáculos, essa fase inicial em Paris foi essencial para o amadurecimento de sua visão artística. Longe de Aix-en-Provence e da tutela familiar, Cézanne começou a consolidar seu ideal de arte, uma pintura que fosse fiel não apenas ao que os olhos viam, mas àquilo que o espírito intuía. Essa busca por uma verdade mais profunda exigiria dele uma entrega total, o que começou a moldar seu método de trabalho rigoroso e solitário. Ao final desse período de adaptação à vida parisiense, Cézanne encontrava-se mais consciente de sua posição, não seria um artista de salões nem de moda. Seu caminho seria de investigação incessante, de confronto com suas próprias limitações e de experimentação incansável. Estava decidido a seguir essa rota, ainda que ela o afastasse dos circuitos tradicionais de sucesso. O convívio de Paul Cézanne com o círculo impressionista, a partir da década de 1860, representou uma fase decisiva de aprendizado e transformação. Embora não tenha sido um membro pleno do grupo, sua aproximação com artistas como Camille Pissarro, Claude Monet e Alfred Sisley expôs a ideias e práticas que mudariam radicalmente sua concepção de pintura. A influência do impressionismo foi,
para Cézanne, há ao mesmo tempo um convite à liberdade e um desafio à sua própria natureza artística. O impressionismo, que começava a emergir com força em Paris, propunha uma nova maneira de ver o mundo, capturar os efeitos fugazes da luz, as mudanças atmosféricas e a vivacidade da natureza através de pinceladas soltas e cores vibrantes. Essa abordagem fascinou Cézanne, principalmente por sua ruptura com as convenções acadêmicas que ele tanto repudiava. No entanto, sua aderência ao movimento nunca foi total ou havia, desde o início, uma tensão entre seu temperamento introspectivo e a espontaneidade celebrada pelos impressionistas. A relação com Camille Pissarro foi particularmente significativa. Mais velho e mais experiente, Pissarro se tornou uma espécie de mentor para Cézanne. Ambos trabalharam lado a lado em várias ocasiões, especialmente nos arredores de Pontoise e Auvers-sur-Oise. Pissarro introduziu Cézanne às técnicas de pintura ao ar livre, sua plein air, e ao uso mais audacioso da cor para representar luz e volume. Sob essa influência, Cézanne começou a suavizar sua paleta e abandonar a abordagem mais pesada e sombria que caracterizava seus primeiros trabalhos. Mesmo assim, Cézanne nunca se entregou plenamente ao impressionismo. Onde seus colegas buscavam captar as impressões momentâneas da natureza, ele perseguia algo mais duradouro e essencial. Para Cézanne, a realidade não era apenas um jogo de luz e cor passageiras, mas possuía uma estrutura interna que ele desejava desvendar e fixar na tela. Esse desejo de permanência o afastava, sutilmente, da fluidez típica das obras impressionistas. Enquanto Monet pintava jardins e catedrais envoltos em névoa, Cézanne concentrava-se na solidez das montanhas, na densidade das maçãs, na espessura dos troncos de árvores. Sua pintura começava a revelar uma preocupação com a construção da forma e com a organização rigorosa dos planos pictóricos. Aos poucos, ele desenvolvia uma abordagem que, embora devedora das lições impressionistas, seguia uma direção própria, mais meditativa e estrutural. Os conflitos internos não eram poucos. Cézanne sentia-se dividido entre a necessidade de participar de um movimento inovador e a sua própria resistência em seguir modismos. Enquanto muitos impressionistas buscavam reconhecimento coletivo, organizando exposições independentes e desafiando abertamente os salões oficiais, Cézanne mantinha-se à margem, relutante em se engajar totalmente, ainda temeroso da crítica e da exposição pública. Apesar de sua reserva, participou da primeira exposição dos impressionistas em 1874, realizada no ateliê do fotógrafo Nadar. Sua contribuição, no entanto, foi recebida com zombarias e críticas ferozes. O público, acostumado à estética tradicional, não estava preparado para a ousadia de suas formas e cores. A hostilidade da recepção abalou Cézanne profundamente e reforçou seu desejo de afastar-se ainda mais das exibições públicas, aprofundando seu isolamento. Essa fase de conflitos e descobertas também foi marcada por intensas experimentações técnicas. Cézanne começou a trabalhar com pinceladas curtas e modulares, buscando uma espécie de tessitura que conferisse estabilidade e ritmo à composição. Mais do que registrar um instante, ele pretendia construir uma imagem sólida, quase arquitetônica, do mundo visível, onde cada elemento tivesse seu peso e sua função. Com o tempo, a convivência com os impressionistas serviu para Cézanne como um trampolim para sua autonomia artística. Ele assimilou a liberdade cromática, a importância da luz e o valor da percepção direta da natureza, mas recodificou essas lições de maneira pessoal e intransferível. Seu objetivo não era simplesmente inovar, mas fundar uma nova linguagem pictórica, capaz de reconciliar sensação e estrutura, emoção e razão. Após sua breve e frustrante exposição com os impressionistas, Paul Cézanne passou a adotar uma postura ainda mais reservada. Convencido de que o reconhecimento público era não apenas improvável, mas também irrelevante para sua verdadeira busca artística, ele afastou-se da cena parisiense. A decisão de se isolar não foi meramente uma reação ao fracasso, foi uma escolha consciente de se dedicar, com obstinação, ao aperfeiçoamento de sua linguagem pictórica.
Cézanne encontrou no campo o cenário ideal para seu trabalho introspectivo. Retirou-se para regiões como L'Estaque e outras pequenas vilas da Provença, onde a natureza oferecia-lhe um repertório infinito de formas sólidas, luz intensa e cores vibrantes. Longe da crítica parisiense e do ritmo frenético da capital, ele pôde mergulhar profundamente em sua investigação estética, refinando conceitos que o acompanhariam por toda a vida. Durante esse período, sua abordagem técnica passou por uma transformação radical. Cézanne abandonou os impulsos mais dramáticos e emotivos de sua juventude, optando por uma pintura mais controlada e deliberada. Cada pincelada era cuidadosamente ponderada, cada forma, construída com paciência e atenção quase científica. Essa busca pela estrutura interna das coisas refletia um desejo de aprender a permanência do mundo por meio da arte. A paisagem, em especial, tornou-se um campo de experimentação privilegiado. Cézanne não a via como um simples recorte visual, mas como uma entidade viva, constituída de volumes, planos e cores em interação contínua. Ele tentava tratar a natureza pelo cilindro, pela esfera e pelo cone, como mais tarde definiria em suas cartas, procurando uma lógica formal que conferisse solidez às suas composições. Esse processo exigia um distanciamento emocional da cena pintada. Cézanne não buscava a representação imediata ou sentimental, queria construir uma equivalência pictórica para a realidade, respeitando suas complexidades internas. Para isso, evitava o acabamento polido, preferindo deixar visíveis as marcas da construção, como se revelasse ao observador o próprio ato de criação. A solidão em que Cézanne se colocou nesse período foi tanto física quanto espiritual. Raros eram os visitantes em seus ateliês improvisados, sua convivência limitava-se a poucos amigos e a sua companheira, Hortense Ficquet, com quem começava a compartilhar a vida. Ainda assim, mesmo entre os próximos, mantinha uma distância cautelosa, resguardando sua intimidade criadora contra qualquer tipo de influência externa. O isolamento permitiu-lhe também desenvolver uma relação muito pessoal com o tempo. Cézanne não se apressava, recusava a pressa dos modismos e das expectativas comerciais. Algumas de suas obras levavam meses, até anos, para serem concluídas. Essa lentidão não era um defeito, mas uma consequência natural da profundidade de sua investigação. Para ele, cada tela era um organismo complexo, que exigia maturação e constante revisão. Durante esses anos de reclusão, suas naturezas mortas ganharam destaque. Compostas de maçãs, garrafas, toalhas e jarras, essas obras aparentemente simples escondem uma sofisticação construtiva impressionante. A organização dos objetos, as tensões entre as formas, as variações sutis de cor e luz revelam uma atenção minuciosa à interação entre espaço e matéria. Cézanne transformava a banalidade do cotidiano em um território de exploração plástica e filosófica. A crítica continuava a ignorá-lo ou a tratá-lo com desprezo. Para a maioria, suas pinturas pareciam grosseiras, inacabadas ou simplesmente estranhas. Cézanne, porém, permanecia inabalável em sua convicção e acreditava que a arte não deveria buscar a aprovação imediata, mas alcançar uma verdade mais profunda, compreendida apenas por aqueles dispostos a ver além das aparências. Enquanto Paul Cézanne avançava em sua busca estética, a sua vida pessoal enfrentava tensões crescentes, especialmente no que se referia às relações familiares. Seu pai, Louis-Auguste Cézanne, jamais aceitou plenamente a escolha do filho pela carreira artística. Mesmo enviando ajuda financeira ocasional, esperava que Paul abandonasse seus caprichos e retornasse a uma vida mais estável, de preferência assumindo um lugar nos negócios da família. Essa pressão constante acentuou o sentimento de inadequação e a sensação de ser incompreendido, que já marcavam o temperamento do pintor. O relacionamento com Hortense Ficquet, iniciado discretamente, adicionou mais um elemento de conflito. Cézanne conhecera Hortense em Paris, e logo estabeleceu com ela uma ligação duradoura, ainda que marcada por idas e vindas.
Sabendo que o pai desaprovaria sua união com uma mulher de origem modesta, o pintor manteve o relacionamento em segredo por anos. O nascimento de seu filho, Paul Jr., em 1872, tornou a situação ainda mais complexa e tensa, exigindo uma conciliação delicada entre suas responsabilidades familiares e sua independência artística. A dificuldade em equilibrar esses dois mundos gerava angústias profundas. Por um lado, Cézanne sentia-se ligado à necessidade de prover algum tipo de estabilidade para Hortense e o filho, por outro, sua dedicação quase obsessiva à pintura o afastava da vida doméstica convencional. Essa tensão entre as demandas do cotidiano e o impulso criativo contribuiu para moldar sua personalidade ainda mais introspectiva e, muitas vezes, irascível. O temor de ser deserdado era uma preocupação constante. Cézanne sabia que, sem o apoio financeiro do pai, sua situação se tornaria crítica, uma vez que suas obras, então, não geravam quase nenhuma renda. Durante anos, sustentou uma existência dupla e fingia para o pai que levava uma vida de solteiro recluso, enquanto mantinha, às escondidas, sua pequena família. Essa duplicidade corroía sua tranquilidade, alimentando sentimentos de culpa e ansiedade. O casamento oficial com Hortense só ocorreria tardiamente, em 1886, depois de muita pressão e circunstâncias inevitáveis. Essa união formal, no entanto, não selou uma convivência plenamente harmoniosa. Cézanne e Hortense tinham personalidades muito distintas. Ela parecia pouco interessada nos anseios artísticos do marido, preocupando-se mais com o conforto material e com a estabilidade que ele dificilmente podia garantir. Ele, por sua vez, cada vez mais imerso em sua própria busca pictórica, via a vida familiar como uma necessidade prática, mas não como um espaço de realização emocional. Paralelamente, o relacionamento de Cézanne com o mundo exterior deteriorava-se. Sua natureza desconfiada e sua extrema sensibilidade à crítica o afastavam de amigos e conhecidos. Mesmo aqueles que o admiravam muitas vezes se deparavam com sua frieza ou com reações intempestivas. A dificuldade em comunicar seus sentimentos agravava sua solidão, fazendo com que a pintura se tornasse, para ele, não apenas um meio de expressão, mas quase sua única forma de conexão verdadeira com o mundo. O conflito interno se refletia também na escolha de seus temas. Cada vez mais, Cézanne voltava-se para a pintura de naturezas mortas e de paisagens, evitando o retrato humano, que exigia uma interação emocional mais direta. Quando se dedicava a retratar pessoas, como no caso dos célebres jogadores de cartas, suas figuras pareciam distantes, imóveis, quase esculpidas, revelando a tensão e o distanciamento que ele experimentava na vida real. Essa fase de conflitos familiares e de isolamento afetivo não diminuiu, entretanto, sua produtividade artística. Pelo contrário, parece ter intensificado sua determinação em desenvolver uma linguagem pictórica que fosse, ao mesmo tempo, rigorosa e profundamente pessoal. A pintura, para Cézanne, tornava-se uma espécie de redenção silenciosa, uma maneira de transcender as dores e frustrações do cotidiano. A morte de seu pai, também em 1886, teve um impacto ambíguo sobre ele. Por um lado, a herança recebida garantiu a segurança financeira que ele sempre desejara, por outro, veio carregada de lembranças de incompreensão e de ressentimento. Livre da dependência econômica, Cézanne pôde, finalmente, dedicar-se exclusivamente à sua arte, mas carregava consigo a marca das feridas emocionais que moldaram grande parte de sua vida adulta. A partir da segunda metade da década de 1880, Paul Cézanne entrou em uma fase de maturidade artística que marcaria sua contribuição definitiva para a história da pintura. Tendo superado parte dos conflitos internos que o atormentavam na juventude, ele passou a concentrar todas as suas energias na consolidação de uma linguagem plástica singular. Com um método de trabalho meticuloso e uma visão profundamente pessoal da natureza e da composição, Cézanne afastava-se tanto do impressionismo quanto dos modelos acadêmicos tradicionais, abrindo um caminho inédito que influenciaria gerações futuras.
Nesse período, Cézanne desenvolveu de maneira sistemática o princípio de que a natureza deveria ser representada através de formas geométricas fundamentais. Essa concepção não era meramente teórica, mas prática, traduzida em pinceladas densas e construções firmemente ancoradas em volumes e perspectivas sutis. Ele buscava decompor a paisagem, os objetos e até as figuras humanas em cilindros, esferas e cones, organizando-os em planos visuais que sugeriam profundidade sem recorrer às técnicas clássicas do ilusionismo. A precisão que Cézanne imprimia a seu trabalho não excluía a sensibilidade, mas a submetia a uma disciplina rigorosa. Cada cor era aplicada com o objetivo de reforçar a estrutura do objeto representado. Cada plano de cor era ajustado em relação ao seu vizinho para manter o equilíbrio da composição. O resultado era uma pintura em que a emoção e a razão coexistiam, em um delicado jogo de tensões e harmonias, diferente de tudo que se conhecia até então. As montanhas de Saint-Victoire tornaram-se um dos motivos recorrentes em sua obra madura. Cézanne via nessa paisagem uma espécie de modelo ideal para sua busca. A estabilidade maciça da montanha contrastava com as variações infinitas da luz e da atmosfera. Ao pintar a Saint-Victoire repetidas vezes, sob diferentes condições climáticas e de luminosidade, ele não apenas explorava a percepção visual, mas tentava capturar algo essencial e permanente na relação entre o homem e a natureza. Outro elemento fundamental dessa fase foi o abandono da perspectiva tradicional em favor de uma nova maneira de organizar o espaço pictórico. Cézanne experimentava com ângulos levemente distorcidos, deslocando o ponto de vista de maneira sutil, para reforçar a sensação de que a tela era uma construção própria, autônoma em relação ao mundo exterior. Essa abordagem, à primeira vista estranha para seus contemporâneos, antecipava as revoluções cubistas que viriam no início do século XX. Durante a maturidade artística, Cézanne também retomou o retrato humano com uma abordagem renovada. Em suas séries de retratos dos trabalhadores, camponeses e familiares, as figuras surgem como presenças sólidas e silenciosas, integradas ao ambiente de maneira quase escultórica. Não há teatralidade nem psicologismo exagerado, cada figura parece existir em sua própria gravidade, contribuindo para a atmosfera meditativa e austera que caracteriza sua pintura. Apesar de seu isolamento, Cézanne começou a atrair a atenção de alguns jovens artistas e críticos atentos às inovações de sua obra. Ambroise Volardre, um marchand de espírito empreendedor, organizou em 1895 a primeira grande exposição individual de Cézanne em Paris. Embora a crítica oficial continuasse dividida, alguns poucos visionários, como Émile Bernard e Maurice Denis, reconheceram a importância fundamental de sua busca solitária. O reconhecimento, embora tardio e limitado, representava uma mudança significativa em relação à rejeição quase unânime que sofrerá anteriormente. O trabalho de Cézanne nesse período revela uma tensão constante entre a espontaneidade da percepção e a necessidade de organização racional. Suas pinceladas, ora densas, ora vibrantes, articulam-se em redes complexas que sugerem movimento e estabilidade ao mesmo tempo. Essa dualidade conferia às suas telas uma vitalidade incomum, capaz de envolver o espectador em uma experiência visual intensa e duradoura. Cézanne via na arte não uma imitação da natureza, mas uma recriação dela segundo as leis internas da pintura. Sua ambição era construir obras duráveis como as dos museus, capazes de resistir ao tempo, assim como as esculturas gregas ou as composições dos grandes mestres renascentistas. Essa visão clássica, aliada à radicalidade de suas experimentações formais, colocava-o em uma posição única no panorama artístico de sua época, tradicional e revolucionário ao mesmo tempo. Enquanto Paul Cézanne se mantinha isolado, aperfeiçoando seu estilo único, uma transformação silenciosa acontecia no cenário artístico europeu. Jovens pintores e críticos atentos começaram a perceber que sua obra continha elementos de uma modernidade ainda não plenamente reconhecida. Embora o grande público e a crítica acadêmica tradicional continuassem a rejeitar ou ignorar seu trabalho,
Entre as novas gerações Cézanne começava a se tornar uma figura quase mítica, o mestre do novo olhar. Pablo Picasso e Georges Braque, futuros criadores do cubismo, estudaram atentamente as obras de Cézanne. Eles reconheceram que sua preocupação com a estrutura interna dos objetos e a simplificação das formas sugeria uma abordagem revolucionária, que ultrapassava a mera representação impressionista das aparências fugidias. Cézanne, mesmo sem se dar conta, havia plantado a semente para a desconstrução do espaço pictórico que caracterizaria a arte do século XX. Além dos cubistas, outros movimentos modernos também encontraram em Cézanne uma fonte de inspiração. A escola de Pont-Aven, com figuras como Paul Gauguin e Émile Bernard, viu em sua maneira de construir a pintura uma alternativa ao naturalismo e uma ponte para a experimentação simbólica e decorativa. Sua recusa em se prender à realidade superficial e sua busca pela essência das coisas ofereciam um novo paradigma para os artistas que desejavam libertar a arte das convenções. O reconhecimento institucional, entretanto, foi chegando de forma lenta e fragmentada. Algumas de suas obras começaram a ser adquiridas por colecionadores visionários, como o próprio Volardra e outros marchands independentes. Exposições isoladas apresentavam suas pinturas para públicos ainda restritos, mas cada nova amostra reforçava a percepção de que Cézanne era mais do que uma curiosidade excêntrica, ele era um inovador fundamental. Durante sua vida, Cézanne permaneceu relativamente alheio a esse crescente prestígio. Sua natureza reservada e desconfiada impedia que ele se integrasse plenamente ao meio artístico em transformação. Quando recebia visitas de jovens pintores, como Maurice Denis e Émile Bernard, era frequentemente ríspido ou evasivo, embora internamente se sentisse lisonjeado por despertar interesse genuíno. O reconhecimento, para ele, era sempre acompanhado de suspeita. A participação de Cézanne no Salon de Automne de 1904, em Paris, marcou um momento simbólico de sua aceitação como referência artística. A mostra destacou diversas de suas obras, colocando-o ao lado de outros inovadores modernos. Apesar da resistência de críticos conservadores, muitos passaram a reconhecer sua importância como precursor de uma nova visão plástica, que ultrapassava as definições tradicionais de estilo. Ainda assim, o próprio Cézanne via sua trajetória com certo desencanto. Ele sabia que não viveria o suficiente para ver sua influência plenamente reconhecida. Sua obsessão pelo trabalho, sua busca incessante por soluções pictóricas, eram impulsionadas não por desejos de fama ou dinheiro, mas por uma necessidade quase espiritual de atingir uma verdade artística que ele mesmo considerava inalcançável. Cada quadro, para Cézanne, era menos uma conclusão e mais um estágio de uma busca infinita. Outro aspecto interessante dessa fase é que, mesmo entre os que o admiravam, nem todos compreendiam a profundidade de seu projeto. Muitos viam suas deformações e suas perspectivas inusitadas apenas como curiosidades formais, sem perceber que Cézanne pretendia, acima de tudo, criar uma nova relação entre a arte e a experiência sensível do mundo. Sua revolução era, portanto, mais sutil e mais profunda do que parecia à primeira vista. Ao fim da vida, Cézanne era, paradoxalmente, tanto uma figura de culto quanto uma espécie de enigma. Reverenciado por artistas e marchands progressistas, ele ainda era incompreendido por grande parte do público e dos críticos tradicionais. Sua obra continuava sendo difícil, exigente, convidando o espectador a uma atenção paciente e a uma nova maneira de ver, qualidades que raramente eram valorizadas em uma época ainda marcada pela busca do espetáculo e do virtuosismo superficial. Nos últimos anos de sua vida, Paul Cézanne mergulhou ainda mais profundamente em sua solidão criativa. Instalado em Aix-en-Provence, ele se afastou quase completamente da vida social, dedicando seus dias a um trabalho obstinado, como se pressentisse que o tempo lhe escapava. Essa reclusão não era fruto apenas de sua personalidade reservada, mas também da convicção íntima de que a arte exigia uma entrega total e silenciosa, livre das distrações e das vaidades do mundo. A rotina de Cézanne tornou-se quase monástica.
Acordava cedo, saía com seus materiais e caminhava longas distâncias para encontrar pontos de observação perfeitos para suas paisagens. Em especial, a montanha Sainte-Victoire continuava sendo seu motivo favorito, como se nela encontrasse um espelho de sua própria busca pela permanência. Cézanne repetia os mesmos temas incansavelmente, tentando, a cada nova tentativa, capturar a essência invisível daquilo que via. Apesar do reconhecimento incipiente que vinha de Paris e de outros centros culturais, Cézanne não buscava o aplauso. Para ele, a pintura era uma luta solitária contra a falibilidade da percepção e contra a efemeridade da existência. Seu objetivo não era imitar a natureza, mas construir uma equivalência plástica, uma estrutura durável que traduzisse a experiência sensível em termos visuais permanentes. Era uma batalha que travava diariamente, e que, segundo ele próprio, jamais seria plenamente vencida. A saúde do pintor, porém, começava a deteriorar-se. Cézanne sofria de diabetes, uma condição que, na época, tinha poucos tratamentos eficazes. A doença, combinada com a exposição constante ao ar livre e às intempéries, agravava seu estado físico. Mesmo diante do cansaço e da fragilidade corporal, ele recusava-se a diminuir o ritmo de trabalho. A necessidade de pintar era mais forte do que qualquer preocupação com o próprio bem-estar. Em seus últimos retratos de naturezas mortas, a pintura de Cézanne atingiu um grau de síntese impressionante. As formas eram simplificadas até o limite da abstração, as cores tornavam-se cada vez mais autônomas, organizando-se em composições rigorosas e, ao mesmo tempo, vibrantes. A tensão entre a observação fiel e a construção formal nunca esteve tão evidente, revelando um artista em pleno domínio de sua linguagem, mesmo que ciente da própria finitude. O relacionamento com a família continuava distante. Embora mantivesse contato esporádico com o filho, Paul Jr., e com Hortense, a vida doméstica parecia-lhe incompatível com a intensidade de sua dedicação artística. Cézanne preferia o silêncio dos campos, a companhia muda das árvores e das pedras, ao burburinho das relações humanas. Em seus últimos anos, sua única companhia constante era a própria paisagem provençal. Em 1906, durante uma de suas sessões de pintura ao ar livre, Cézanne foi surpreendido por uma tempestade repentina. Insistiu em continuar trabalhando, ignorando o frio e a chuva, até desmaiar no campo. Foi resgatado por trabalhadores locais e levado de volta para casa, mas seu estado já era crítico. Poucos dias depois, em 22 de outubro de 1906, Paul Cézanne faleceu, deixando para trás uma obra vasta e profundamente transformadora. A morte de Cézanne não foi marcada por grandes homenagens públicas. No entanto, sua ausência logo seria sentida intensamente no mundo da arte. Para muitos, ele encarnava o paradigma do artista que, longe das modas e dos compromissos mundanos, dedicou-se inteiramente à busca de uma nova verdade estética. Sua vida e sua obra tornaram-se um símbolo de integridade e de resistência às pressões do mercado e da opinião pública. O sentimento de incompletude que permeou toda a trajetória de Cézanne encontrou eco em suas últimas obras. Nenhum quadro parecia representar uma conclusão definitiva, cada um deles sugeria que o caminho da arte era infinito, feito de tentativas sucessivas de capturar o inatingível. Cézanne, consciente de suas limitações e de seus fracassos, conseguiu, paradoxalmente, aproximar-se mais do ideal de eternidade que perseguia. Após a morte de Paul Cézanne, sua obra, inicialmente pouco apreciada e muitas vezes ignorada, começou a ganhar uma importância crescente dentro do mundo artístico. Embora ele tenha falecido em relativa obscuridade, o século XX, à medida que avançava, reconheceu sua contribuição como fundamental para a ruptura com os padrões tradicionais da pintura. Cézanne não apenas antecipou mudanças estéticas, ele se tornou um dos pilares sobre os quais a arte moderna seria construída. Sua busca incessante por um novo modo de ver e de representar a realidade reverberaria em diversas vertentes artísticas, desde o cubismo até a arte abstrata.
O cubismo, liderado por Pablo Picasso e Georges Braque, foi uma das maiores manifestações da influência de Cézanne. Seus experimentos com a decomposição das formas em volumes geométricos, uma característica central de sua obra, foram fundamentais para que os cubistas desafiantes conseguissem levar ainda mais longe a ideia de fragmentação do espaço pictórico. Picasso, em particular, referiu-se a Cézanne como o pai do cubismo, reconhecendo que a busca do pintor francês pela estrutura interna da natureza e a exploração das formas elementares constituíam a base de sua própria revolução artística. Além do cubismo, a herança de Cézanne influenciou outras correntes do modernismo, como o fauvismo e o expressionismo. Henri Matisse, por exemplo, viu em Cézanne um modelo de liberdade colorida, embora a busca pela forma e pela estrutura no trabalho do mestre provençal estivesse muito distante das propostas mais emocionais e sensoriais de Matisse. O uso da cor, para Cézanne, sempre foi subordinado à busca pela forma e pela estrutura, enquanto nos fauvistas, a cor se tornava um fim em si mesma, impulsionada pela liberdade expressiva. Em paralelo, a arte abstrata também teria suas raízes em Cézanne. Embora não tenha sido um pintor abstrato em sentido estrito, sua maneira de organizar a composição, sua busca por uma síntese das formas e seu afastamento da representação fiel da realidade abriram portas para artistas que desejavam criar obras mais centradas em elementos visuais e conceituais do que na imitação do mundo natural. Pintores como Vassili Kandinsky e Kazimir Malevich reconheceram em Cézanne o espírito pioneiro que permitiu a transição para uma arte sem figuras reconhecíveis, mas que, ainda assim, mantinha uma forte ligação com a percepção visual. O legado de Cézanne, no entanto, não se limitou apenas às vanguardas. Mesmo no interior da pintura figurativa, sua influência foi profunda e duradoura. Artistas como Juan Gris e Fernand Léger continuaram a explorar as lições de Cézanne sobre a construção do espaço, a relação entre os planos e a natureza das cores. Ao invés de uma busca por uma arte puramente decorativa ou representacional, Cézanne instigou a geração seguinte a buscar uma arte com sentido interno, que se estruturasse a partir da observação direta, mas transformada pela mente do artista. A renovação do olhar que Cézanne propôs não se limitou ao campo da pintura. Sua maneira de entender e de questionar a relação entre o objeto, a luz e a cor influenciou também outras formas de arte, como a escultura e até a arquitetura. A ideia de que a forma poderia ser fragmentada, analisada e reconstruída como uma série de elementos autônomos, mas integrados, encontrou paralelo no trabalho de arquitetos como Le Corbusier, que viu em Cézanne uma antecipação do pensamento estrutural que marcaria a arquitetura moderna. Em termos de importância histórica, Cézanne se tornou o mestre que fechava um ciclo de transição na pintura. Ele foi a ponte entre a arte clássica e as vanguardas do século XX, entre a ideia de uma pintura que buscava representar a realidade exterior e a invenção de um novo espaço pictórico, mais subjetivo e mais ligado ao processo de percepção individual. Sua obra desafiou as normas e as expectativas de seu tempo, estabelecendo as bases para uma revolução estética que continuaria a se expandir muito além de sua morte. A disseminação de seu trabalho nas grandes coleções públicas e privadas ao redor do mundo também desempenhou um papel fundamental em consolidar seu status. O Museu de Arte Moderna de Nova York, o Musée d'Orsay em Paris e a National Gallery de Londres, entre outros, se tornaram guardiões de suas pinturas, expondo-as para o público em geral e para novas gerações de artistas. Cada exposição de suas obras tornava-se uma aula viva sobre o que significava o ver e o interpretar, desafiando as convenções da arte estabelecida e mostrando que o processo criativo poderia ser tão importante quanto o próprio resultado final. Ao longo do século XX, sua figura tornou-se um símbolo de resistência criativa. Ele demonstrou que a arte não precisa ser imediata ou fácil para ser relevante. Cézanne ensinou que a verdadeira inovação nasce de um compromisso profundo com a obra, da persistência em buscar novas maneiras de representar a complexidade do mundo, e da disposição de enfrentar a rejeição em nome de uma visão pessoal.
Sua coragem de trabalhar isolado, longe dos centros de poder artístico, conferiu-lhe um caráter quase mítico, e sua obra, que antes parecia incompreendida, foi elevada ao status de uma das mais influentes do modernismo. Em última análise, Paul Cézanne não foi apenas um inovador técnico, mas um filósofo visual. Sua obra oferece mais do que um novo estilo de pintar, se ela oferece uma nova maneira de ver. Cézanne nos ensinou que, para representar o mundo de forma autêntica, é necessário ir além do visível e do imediato, buscar a estrutura interna e, sobretudo, não temer a mudança e a reinterpretação. Seu legado, por mais que tenha sido gradualmente reconhecido, permanece como uma pedra angular da arte moderna, moldando a forma como olhamos, sentimos e compreendemos a arte até os dias de hoje.